Como eu disse, a gente vai estudar esse livro, e esse livro tem basicamente 3 capítulos: solidão, silêncio e coisa. Evilásio, vocês me desculpem, eu estou um pouco... talvez eu tusse aqui no meio, vamos ver se eu consigo, vamos lá. Mas o Evilásio, então, ele fez esse teaser para a gente divulgar um pouco a escola bíblica e trazer mais gente aqui, porque a gente acredita que não é bem uma aula isso aqui, né? É mais trazer alguma coisa de alguns que conseguem... se dedicam a estudar um pouquinho o assunto e trazer algumas ideias para a gente poder trabalhar. O importante para nós é realmente trazer ferramentas, práticas, ideias, etc., para que a gente possa ajudar a própria comunidade a ter uma vida cristã mais sincera. Não é só... quer dizer, é a história de segunda a sábado, né? O que a gente faz na segunda a sábado, que é bastante importante, essas práticas que a gente tem, e na espiritualidade cristã tem muitas práticas bastante interessantes que a gente precisa, talvez, resgatar, né? Então, o Henry Nouwen, vocês sabem, é um padre católico, mas era, né? Morreu em 96, ele era professor de Harvard, né? Com uma agenda, como diz o Sérgio, de 3 anos, né? Cheia, e de uma hora para outra eu vou mudar, vou largar tudo, e foi cuidar, foi lá para a Arca, uma outra Arca, não a do Lucas, a Arca lá em Toronto, né? Hein? Não é, né? Ele foi cuidar de pessoas com altas necessidades especiais, né? E ele passou o resto da vida dele cuidando de uma pessoa, é bastante interessante. Então, ele não escreve só por escrever, por ser douto, por ser acadêmico, né? Ele escreve porque ele sentiu isso na pele, ele viveu isso. Então... nós já estudamos, né, A Volta do Filho Pródigo, que ele escreve sobre esse quadro, né? Mas agora vamos ver um pouquinho sobre esses 3 temas que ele traz aqui. O livro, ele escreve um pouco para ministros, né? Mas a gente vai resgatar toda a sabedoria dele para os nossos dias, tá? Bom, para começar a falar de solidão, comecei a pensar no que a Bíblia fala sobre solidão. E eu descobri que o primeiro versículo da Bíblia fala de solidão, né? No princípio, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas do abismo. Ou seja, não tem maior exemplo de solidão do que esse, né? Então, a nossa história começa com solidão, né? Mas ele vê que precisa fazer alguma coisa, né? E começa a povoar. Então, começa a dar forma e encher o mundo com coisas, né? E a última coisa que ele faz é o homem. E a segunda coisa da Bíblia que fala sobre solidão é justamente sobre o homem. Então, por isso que ele fala, né? Não é bom que o homem esteja só. Então, essa frase me pegou bastante, né? Falei assim, puxa vida, a gente vai estudar solidão, mas Deus começa dizendo que não é bom a gente ser solidão, né? Não é bom solidão. A primeira coisa que ele fala do homem é essa. Não é bom que um homem seja só. Mas aí, até a gente pôs isso, né, nas divulgações, porque vem essa pergunta: o que é? Será mesmo que não é bom o homem viver só? Realmente é uma questão para a gente pensar. Mas, enfim, isso é uma frase mais provocativa do que outra coisa. Na verdade,
De que solidão Deus estava falando? Deus, a gente sabe, né, é uma comunidade de 3 pessoas que interagem perfeitamente, mas sem perder a sua individualidade ou a sua unidade. Quer dizer, eles são indivíduos, mas são um só, né? É de se supor que ele, quando fizesse o homem à sua imagem e semelhança, fizesse o homem da mesma forma, né? Portanto, o homem deveria ter alguém para ficar junto com ele, né? Então, por isso que ele diz, não é bom que o homem viva só, eu vou fazer para ele uma auxiliadora, uma companheira, né, alguma coisa que o acompanhe. Portanto, o homem é, na verdade, muito mais do que um ser gregário, social e coisa e tal, ele é um ser comunitário, como Deus é comunidade, né? Ou seja, o que eu estou dizendo como comunitário? Para o homem, ser comunitário, eu vejo que é assim, tudo que eu faço influencia vocês. Tudo que vocês fazem influencia a mim. Eu não tenho eu não sou um sistema fechado. Eu sou um sistema que interage. Apesar de manter a minha individualidade, eu interajo e estou com unidade com vocês, né? Então, uma comum unidade, né? É isso que eu acho que o ser humano é desse jeito, né? Toda vez que a gente está... A forma mais simples da gente ver a influência que um faz no outro é através da fala, né? Isso que a gente está falando aqui, a palavra, etc. Tudo que eu falar aqui, vocês vão absorver. Pode ser bom, pode ser ruim, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas que a gente fala, com o que a gente interage com os outros, né? Porque na Bíblia está dito, né? A morte e a vida estão no poder da língua. Ou seja, a sua interação com o outro pode causar vida e pode causar morte, né? Então, é importante que a gente seja comunitário, né? E isso independe da proximidade física, né? Porque a gente tem influência, distância a quilômetros de distância, você tem influência, o Trump faz alguma coisa, a gente sofre aqui, né? A própria Bíblia, a Bíblia foi escrita há 4 a 2 mil anos atrás e nós estamos ainda sendo influenciados por ela, por aqueles homens e mulheres que estiveram no passado. Então, nós somos consequência e fazemos consequência nos outros, né? O grande problema aí é que o homem não é perfeito, né? Eu costumo dizer que Deus fez o homem perfeitamente imperfeito, né? Porque ele não poderia ser perfeito como Deus, porque senão seria Deus, né? Então tinha que ter alguma imperfeição, mas Deus, como não faz nada imperfeito, ele pôs uma imperfeição perfeita no homem, né? E essa interação nossa não é perfeita, né? A gente realmente pisa na bola. Às vezes eu não quero magoar e magoo as pessoas, né? Às vezes eu nem sei o que eu estou falando e estou fazendo bem para a pessoa. Então, às vezes a gente não tem muita consciência disso, de como a gente age nesses casos, né? É interessante que a gente vai mudando um pouco. A gente tem a imagem de Deus na gente, a gente vai seguindo uma coisa boa, mas de vez em quando a gente dá uma escapadela, né? O primeiro exemplo que eu vejo dessa escapadela, desse desvio de atitude, é em Eva. Eva, quando vê a árvore lá do bem e do mal, né, o conhecimento do bem e do mal, a observação dela é exatamente as mesmas características que Deus fala de todas as árvores, né? Quando Deus, em Gênesis 2:9, ele fala: do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. A mulher, quando vê a árvore, ela diz: vendo a mulher a árvore que era boa de se comer e agradável aos olhos, está vendo? As duas características que Deus tinha falado, estava lá.
Ela estava fazendo isso. Só que esqueceu do restante do que Deus tinha dito sobre as árvores, né? De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? No dia que delas comeres, certamente morrerás. Ou seja, aquele desejo que ela continua, né? A árvore boa de comer e de agradar, e a árvore desejável para dar entendimento, ou seja, aí já tem um desejo, né? Uma coisa, esse desejo está distorcido, porque foi um desejo contra uma ordem ou até uma ameaça de morte que Deus tinha feito, mas o desejo é tão forte que a gente vai atrás do desejo, né? Quando nós estamos alinhados, mesmo quando a gente está alinhado com os desígnios de Deus, mas com uma motivação errada, as consequências são nefastas, né? São bem nefastas. Às vezes a gente, como Eva, estava indo no caminho certo, só que desviou, né? A gente lê em Mateus que Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á, né? Depois tem outras coisas, mas enfim, Tiago vai falar para nós que pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para o seu próprio deleite, né? Ou seja, pedir é uma coisa que Deus diz para nós fazermos, Ele faz. Olha, se você pedir, você vai receber. Porém, Tiago nos alerta, cuidado, se você pedir para o seu próprio deleite, e não talvez para a sua comunidade, né, como um bem comum, isso não vai ser dado, né? Na Torre de Babel também, outro exemplo que eu peguei, achei interessante. Na Torre de Babel, aconteceu uma coisa bem interessante. Eles estavam unidos, quer dizer, o povo todo, praticamente vamos dizer, toda a humanidade estaria unida para chegar a Deus, né? Olha que propósito maravilhoso esse, né? Todos nós unidos, uma só carne, né? Um só espírito, uma só alma, buscando Deus. Só que não era buscando a Deus, era para chegar perto de Deus, para ser como Deus. Essas são as pequenas distorções que acontecem no nosso coração, que a gente está, às vezes, alinhado com Deus, mas com, às vezes, propósitos um pouco distorcidos, né? E essas distorções acontecem, logicamente, até hoje. Nós somos... o mundo todo faz com que nós nos desviemos desses objetivos de Deus, né? Coloca um monte de coisa na gente. Você precisa disso, para você ser feliz, você precisa comprar isso, você precisa falar aquilo, né? Repreende, fala os 10 caminhos para você ser feliz, não sei o que lá. Tem um monte de coisa que a gente é bombardeado o dia inteiro, todos os dias, com coisas para a gente fazer, para a gente falar, para a gente comprar, para a gente, né? Então é uma coisa difícil para a gente conviver e se desvencilhar disso. É engraçado, outra vez eu estava estudando um negócio e eu vi um termo bastante interessante, desejo mimético. Não sei se o Sérgio conhece esse termo, se existe isso na psicanálise, mas é o seguinte, basicamente é o seguinte: imagina que você tem um bom carro, sei lá, um Toyota, um Honda, que eu gosto, às vezes, mas não tem. E o seu vizinho fala que vai comprar uma BMW, né? Você acha que a BMW é melhor do que Toyota e coisa. Porque ele disse que vai comprar, você sai correndo para comprar talvez antes dele. Você não tinha esse desejo. O desejo era dele. E você toma para você esse desejo. Ou seja, não é só inveja porque ele tem, porque ele pode, eu não posso, etc. Não, é só porque ele quer aquilo, eu vou querer também.
Mas é lógico, a gente está tão bombardeado com tanta coisa na cabeça. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que ter sucesso, você tem que ser feliz, você tem que... Né, que você não consegue discernir o que é o seu desejo e o que é o desejo do outro. Né? O que é que Deus teria dito para você, qual a sua personalidade, qual é o seu verdadeiro eu. Você está jogado num falso eu, você vive um falso eu, você cria imagens para você, projeta para você uma imagem que não existe, e pior, você projeta para os outros também. Né? Então, fica uma loucura, você vive numa irrealidade. Né? Bom, aí como é que você faz? Jesus já foi, né? Bom, então como é que você faz para você minimamente tentar se desvencilhar desse mundaréu de coisas que põe na sua cabeça, esses desejos que você começa a desejar sem saber que é seu mesmo? Os padres do deserto sentiram isso. E eu estou falando de século III, tá? Antão, que é, vamos dizer assim, um ícone mais conhecido, talvez, dos padres do deserto, ele nasceu em 251, ou seja, no meio do século III, e morre em 356. Olha só, depois vocês vão ver o que ele passou. Ele viveu 105 anos, 105 ou 106 anos. Né? Ele era um jovem rico, que aos 20 anos, mais ou menos, ele perdeu os pais e ficou com toda a fortuna dos pais, e vivia daquele jeito. Só que ele foi numa igreja e escutou o padre falando aquilo que Jesus tinha dito para um outro jovem rico, né? Vai, vende tudo, dá aos pobres e me segue. Ele fez isso. Ele vendeu tudo, deu tudo para os pobres, etc. E foi trabalhar, foi viver como um trabalhador simples, comum, na periferia da cidade. Só que vivendo ali, etc., ele viu que estava faltando alguma coisa. Não era só, vai, vende tudo, dá aos pobres. Me segue. E ali naquele negócio, ele não conseguia seguir Jesus. Então, ele saiu, foi para o deserto. Tinha também uma outra influência aí, o Estado já estava chegando mais perto da religião, tinha alguns problemas, ainda tinha... Constantino ainda não estava no poder, mas, enfim, ele vai para o deserto. Ele é egípcio, tá? Ele é do Egito, é chamado, inclusive, também Antão do Egito. Ele percebeu que as preocupações dele estavam muito mais nele do que no relacionamento dele com Deus. Né? Isso é bastante importante a gente ver isso. Ele sai dali, vai para o deserto, porque ele não estava contente com aquilo. Ele tinha feito aquilo, né? Que nem o jovem rico, né? Fala, Jesus, o que eu tenho que fazer para receber a salvação, né? E Jesus diz, né? Faça tudo, etc. Depois, né? Vai, vende tudo e dá aos pobres. Mas veja, o jovem rico estava querendo salvação para ele. Antão percebeu que ele estava querendo salvação para ele. E não é por aí, né? Ele foi para o deserto para entender um pouco o que é essas compulsões da coisa de querer ser muito para mim mesmo, né? Então ele foi viver em solidão para ver, quer dizer, afastar tudo que tem na vida para se conhecer,
né? Conhecer o verdadeiro eu. Conhecer o falso eu, para não se deixar levar por ele, mas também conhecer o verdadeiro eu, que é o eu em Cristo, né? Outra passagem da Bíblia que eu achei interessante trazer é o seguinte: Abrão, e ainda não era Abraão, né? Quando ele sai de Ur, ele vai lá para Padã-Arã e depois desce para Canaã, em direção ao Negueb, né? O deserto do Negueb. Depois vai até o Egito, etc. Quando a gente estava estudando o livro nós estamos estudando no nosso grupo de oração o livro do Ronaldo, a jornada de oração na vida de Abraão, ele fala uma coisa bastante interessante. Quando Abrão, né, ainda, vai para o Negueb, ele para no meio de Betel e Ai. Betel quer dizer casa de Deus. E Ai quer dizer lixo. Ele faz um acampamento indo para o deserto justamente no meio dessas duas coisas: a casa de Deus e lixo. Ou seja, o caminho para o deserto é um caminho onde você vai ter contato com o seu lixo, mas vai ter contato também com a casa de Deus. O deserto traz isso. A solidão, né, do deserto vai te trazer esse contato com a coisa ruim, mas vai também te trazer o contato verdadeiro com Deus, com o Deus verdadeiro, não o Deus que você projeta, né? Pois não. Te deixar excessivamente solitário, Obrigado. Se eu estou entendendo o que você está dizendo, eu acho que você está dizendo duas coisas. Vê se você está de acordo, se eu estou ouvindo você correto. Primeira coisa que você está dizendo é que tem uma solidão constitutiva no ser humano, uma marca da experiência humana. Uhum. E uma segunda coisa é que um fundamento da espiritualidade é a solidão. Estou certo? Entendi certo? Sim. Eu vou falar para as menininhas, né, para ver se eu conquisto ela, uma frase bonita, né? Não, mas é isso mesmo. Eu acho que a gente tem um aspecto que é constitutivo. Constitutivo. A experiência humana, ela é marcada por uma certa solidão que a gente precisa entender melhor. Uhum. Desde o início, desde sempre. Uhum. O livro teria dito que a gente nasce e morre sós. Só, exatamente. A Uhum. gente nasce só e morre só. Uhum. Então tem uma solidão que é inevitável. E você está dizendo que a solidão é um fundamento da espiritualidade, por exemplo, na figura de Jesus Cristo que vai para o deserto e na figura desses mestres da espiritualidade, dos pais da espiritualidade, eles voluntariamente se separam em busca de Deus, é isso? É a busca dessa sua solidão mesmo, né? Que não é uma solidão absoluta, é uma solidão com Deus. Relativo. Tá? É uma solidão que você não consegue apalpar, mas ele está. Então, é nessa solidão constitutiva, né, que a gente encontra realmente Deus, passando pela solidão, me desligando do mundo, realmente. Como você falou, Jesus, quando vai para o deserto, quer dizer, a primeira coisa que Jesus faz, né, começa no deserto. 40 dias no deserto, e ele é tentado por 3 coisas muito interessantes que a gente precisa trazer para a nossa vida, dia a dia, tá? A primeira coisa que o diabo fala para ele, né, é falar assim: você não é dos bons mesmo, né? Você não faz bem para o mundo, você não tem poder sobre as coisas, você não quer transformar pedra em pão? Olha só que poder, né? Poder sobre as coisas, né? É uma coisa bastante interessante, você é muito relevante, né? O mundo precisa de você, porque você vai fazer isso, né? Jesus, nada, né? Responde com a palavra de Deus. Uma tentação e uma palavra de Deus, ou a presença de Deus. Depois ele fala: bom, então vou lá para cima, se atira daqui de cima. Lógico, eu quero ser espetacular, showman, né? Todo mundo
quer me ver, etc. Tal. É uma coisa assim que a gente enche muito o nosso ego, né? E Jesus diz, olha, também ele responde com a palavra de Deus. E quando a última coisa que ele fala é o poder mesmo, poder sobre as pessoas, porque ter poder sobre todos os reinos é poder sobre todas as pessoas. Então, isso é inebriante. Às vezes, essa posição de pastor, a gente ontem até estava falando um pouquinho sobre isso, dá um poder muito grande, né? Porque você manipula muita gente. E isso é um pecado. E Jesus não quis isso. Apesar de ter todo o poder, ele disse não, né? Adorar por adorar, eu não quero esse poder, porque o poder é de Deus, né? É do Pai. Então, você está dizendo, se eu estou entendendo o que você está dizendo, é que a experiência da solidão é uma experiência desveladora das profundidades da alma. É isso que você está dizendo, não é isso? Sim. Você vai fazer uma experiência da solidão, programada ou não programada, e você se depara, para usar a linguagem do Antão, com os seus demônios. Sim. É isso que o Santo Antão diz? Ele diz Exato. que, assim como Cristo é visitado no deserto pelos demônios, nós somos visitados pelos nossos demônios quando nós somos solitários. Exatamente. E esses demônios vêm nos dizer das nossas fragilidades. Exatamente. Quando você se expõe a essa solidão, os demônios começam a mostrar. Então, sofreu horrores, né? Atanásio, que é, vamos dizer assim, o biógrafo dele, né, diz que ele sofria, ele era torto, né, tinha coisa que ele nem conseguia andar. Teve um momento que ele chegou a ser dado como morto, de tanto sofrimento que ele teve. Esse sofrimento, logicamente, a gente olha o sofrimento carnal, mas o sofrimento era muito mais um sofrimento espiritual. Jesus, quando morre na cruz, eu fico pensando assim, né? Ele lá em cima, falando assim, não entenderam nada. Vim aqui, sofri tudo isso e eles não entenderam nada. Mas, Pai, então, perdoa eles. Então, é um contato com o nosso mais doído, mais... Quer dizer, você está dizendo que essa experiência da solidão, além de ser um test drive, como diz o Fred fala dessa test drive espiritual, é também uma experiência que pode fortalecer, porque você entra em contato com a sua parte mais sombria, mais difícil, e eventualmente consegue alguma superação disso. É isso? Não é alguma, não. É muita superação. Você é generoso. Não, é muita superação. Depende quanto a profundidade que você entra nessa sua solidão, né? Então, ele foi para o deserto por volta de 20 anos, 20 e poucos anos, tá? E viveu até 100. Ele viveu a maior parte do tempo no deserto. Ele era meio torto, mas quando ele chegava nos lugares, todo mundo ficava calado. Absolutamente calado. Porque o que ele dissesse, uma palavrinha, como a gente sabe, né, a Bíblia, 2, 3 palavrinhas na Bíblia são altamente reveladores. E então era mais ou menos isso, tá? Por causa disso, quer dizer, com a profundidade. Ele foi até o fundo de todas as coisas. Mas é realmente o que o Henry Nouwen até chama isso de a fornalha. A solidão é a fornalha do coisa, né? É o quê? É necessário. Se o Anselmo Grun tiver certo, porque o Anselmo Grun é estudioso do Antão, não é isso? Eu nunca li Antão. Eu também não, mas o Anselmo Grun estuda o Antão. E ele diz o seguinte, que o demônio visitava os
Santo Antão todos os dias. Aham. Que ele estava no deserto. E um dia, depois de 45 anos dele no deserto, ele falou pro o demônio falou para o Santo Antão: olha, desisti, já tentei você de todos os jeitos, desisti e foi embora. Quando ele estava indo embora, o Santo Antão falou para ele: escuta, cuidado, acho que você venceu o orgulho agora. Não, Jesus, não, Antão teria dito assim: ah, finalmente virei santo, né? O diabo estava indo embora, voltou. Eu não acredito que Antão tenha feito isso, né? Mas é um bom exemplo, né? Eu li também isso. Mas o orgulho é muito sutil essa coisa do orgulho, né? Porque o Provérbio 16:25 diz: há caminhos que parecem direito ao homem, mas no final dão em morte. Isso, né? Às vezes você buscar até essa santificação e coisa, etc. Às vezes se te dá orgulho, fala assim: eu me orgulho de ser humilde, né? Um absurdo, né? Mas é isso, eu me orgulho de ser santo. Bom, santo não é orgulhoso, né? Como é que pode ser orgulhoso de ser santo? Exatamente, o fariseu orou assim: eu faço tudo direitinho. Coitado desse cara aqui que não faz nada, né? Mas, e Jesus, quando fala falando de oração, né, que ele vai, quando orares, entra no teu quarto e ora em secreto. Esse quarto, a palavra em grego é tameion. Essa palavra tameion quer dizer, mais claramente, porão, um armazém, alguma coisa que fica lá embaixo, escuro, que ninguém vai, né? Nunca vai lá, no secreto. Tameion é mais essa ideia do que simplesmente entrar no seu quarto e fechar a porta, tá? É o escuro de você. Quando você orar, né, quando você pratique um pouco essa solidão, 5 minutos, 10 minutos, meia hora por dia, entra no seu quarto, no seu escuro do seu ser, e fala com Deus, que Deus está lá. Deus não se impressiona com sujeira, né? Jesus tocou o leproso, que era impossível, ninguém podia tocar porque podia ser contaminado, mas Jesus toca na sujeira. E ainda bem, porque se eu, sujo do jeito que sou, não pudesse ser tocado por Jesus, eu não seria salvo. Então, eu acho que é bom a gente fazer esse exercício de ir. Agora, uma coisa que você está dizendo também, se eu estou entendendo certo, na nossa vida, além de dadas as condições pessoais, estruturais, mas dadas as condições da nossa vida atual, essa é uma experiência rara. Ou uma experiência, digamos, difícil, a solidão. Tem uma tentação de viver excessivamente. Não sei qual é o contrário da solidão. O contrário da solidão, na convivência, no ativismo. Então, essa experiência de estar só é uma experiência fundamental para a espiritualidade. Eu, sozinho, diante de Deus. Sim. Não tanto para viver solitariamente, aí eu questiono um pouco os pais do deserto, mas é uma experiência que me prepara para a vida comunitária. Exatamente, Porque a gente vive o tempo todo online, né? Em tudo sempre ligado. O Osmar gosta de fazer uma brincadeira que quando você vai fazer um descanso, vai tirar férias, né, coisa, etc. Tal, e aí você vai para um hotel gostoso, etc. Para fazer nada, né? E aí tem lá a programação: 8 horas da manhã, café da manhã, 9 horas, correr em volta da piscina, 10 horas, andar a cavalo, 11 horas, jogar tênis, meio-dia, fazer não sei o quê. Vai descansar quando? Né? Tem um texto, eu ia até trazer, esqueci, de um rabino, que ele fala: os domingos precisam de descanso.
que a gente, até no domingo, a gente tem um monte de atividades. O Fred mandou uma imagem de uma igreja que tinha quantas? Era assim, 8 horas da manhã tal coisa, 9 horas tal coisa. Quer dizer, quando que você ora? Quando que você descansa, né? Realmente, o Shabá é muito importante você parar para ver, para se ver também, né? Ter um momento com Deus. E isso você pode fazer quase que todo dia, o dia todo. Você está no elevador, você pode fazer isso. Tá cheio, etc. Você pode fazer isso. Tá? Você pode praticar solidão nos lugares mais inusitados. No elevador cheio, você pode praticar a solidão. Né? Entra e fala com Deus nesse seu... lógico que você não vai fazer toda a experiência de se entregar a toda a podridão, mas um pouquinho ali que você fique... Pronto. Já é uma coisa, já é alguma coisa. Oi? Por favor. Obrigado. Você está falando, solidão é uma escolha. Né? É diferente de ser deixado só. Uhum. Eu acho que isso é importante marcar. É. A solidão, quando é uma escolha, não faz lugar terapêutico. Né? Você deixado só, esse é o valor da sociedade moderna, né? Você deixado sozinho, você vai lá para a terra de Lodelar, esquecimento, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto é quando você fala da tentação, né, que Satanás fez, me remete um pouco à sociedade de hoje e a esta primeira ideia. Porque a sociedade hoje ela vai se oferecer quando você já fez. Interessante, né? Então, o Satanás, quem sabe, seja o pai do fake, tá certo? Vamos dizer assim, ele trouxe, você está te vendendo o que você já tem. Né? Que a sociedade hoje nem se dá conta, né? As pessoas não se dão conta do que tem. Elas não se dão conta do que tem porque elas não exercem o seu desejo. Né? Então, eu acho que essa solidão diante de Deus, né, é o que reintegra o homem a ele mesmo. Eu acho que eu vejo vejo que você está trazendo exatamente isso. Né? Encontro, uma volta, você se encontra. O contrário disso é ter que fazer a pirotecnia na sociedade. Na verdade, o diabo não faz nada, né? Ele só distorce. Porque tudo está aí, Deus criou tudo, ele só distorce, ele nos dá a nossa visão, quer dizer, como o diabo com a Eva, né, ele só distorceu, ele falou, é isso mesmo. Né? Bom, outra coisa que é bom a gente lembrar nessa prática da solidão é que você não está sozinho. Você não está largado. Você vai, por sua vontade, você vai enfrentar coisas horríveis, aquelas que você não quer ver, mas tem de bom ânimo. Jesus está contigo. Também tem o Abba Elias, conta uma historinha bastante interessante no livro, que ele contava que um ancião, fazendo lá seu retiro no deserto, o diabo ia lá e espalhava todas as folhas, né? Aí um ancião lá ia lá, recolhia a coisa, etc., resignadamente, né? Com bem controle, né? Autocontrole, papá. E o diabo toda vez espalhava as folhas e ele ia lá, recolhia. Uma hora, eu acho que ele ficou nervoso e o diabo pegou a mão dele e quis tirar ele de lá. Quando ele estava chegando perto da porta, ele pôs a mão na coisa e falou, Jesus me salva. O diabo largou ele. Aí ele foi conversar com Jesus e falou, ué, o que está acontecendo aqui, né? Por que esse diabo estava me atazanando desse jeito? Aí Jesus falou para assim, você esqueceu que eu estava com você.
Você não se deu conta que eu estava com você. Sou eu que luto, não é você. Você se entrega e eu luto. Né? Ou seja, sem Jesus, a solidão vai te dar loucura. Então não entre numa de lutar com o diabo sem Jesus. Tá? Tem um cântico nessa história, no livro, que chama-se Bendita a Hora de Oração. Conhece? Não. Calma o aflito coração. E aí ele diz, quando o tentador chegar, eu não me lembro a frase, é um diálogo entre o orante e o Cristo, né? E ele diz, eu me escondo atrás de ti quando o tentador chegar. É isso? É isso aí. É muito importante que a gente tenha essa consciência, né? Uma coisa, a solidão, como a Vera falou, às vezes a gente procura uma solidão só para a gente ficar assim meio tranquilo, né? Ninguém atazanando, o telefone não tocar, etc. Então eu vou para um lugar, vou ficar lá em cima do monte, só para ficar tranquilo, porque criança, né, não tem chefe gritando, não tem criança chorando, etc. E não é essa a solidão, né? A solidão realmente é essa de você se entregar realmente, né? O Henry Nouwen até tem uma frase que eu achei muito interessante que eu reproduzi aqui. Também pensamos na solidão como uma estação onde se pode recarregar nossas baterias. Ou como no corner do ringue de boxe, onde nossas feridas são untadas, nossos músculos massageados e a nossa coragem restaurada com slogans convenientes, né? Vamos lá, você é o maior, você luta, você pode, né? Você determina. E não é isso. A solidão é um enfrentamento. Você vai entrar na solidão. Também frase do Nouwen que eu achei muito interessante. Você entra totalmente nu, vulnerável, fraco, pecador, despojado, insignificante. E ainda vai enfrentar todo tipo de ideias confusas. O Sérgio, que já fez, né, com a como é que chama? Hein? Lilo. Que eu estou querendo ir para lá também, deve ter tido essa experiência, né? Você chega numa hora que você está realmente totalmente vulnerável, a cabeça voa, você quer fugir, né? Você tem todo tipo de coisa. Mas consciência da existência deles e que gera em nós uma empatia pelo mundo, né? Que nos aí tem a volta, você vai para o deserto, você vai para a solidão, você vê em si, né, a dor do mundo e isso te impele para o mundo para levar o mundo a Cristo, né? Tem essa é o fruto da solidão, né? Inclusive tem um livro do Nouwen que eu não encontrei, que chama O Fruto da Solidão, né? Mas eu não encontrei. O Nouwen também faz referência a um quadro, uma coisa, uma pintura, que é essa. Deixa eu ver se eu... Tá vendo? Esse aqui é Antão, tá?
E aqui são os demônios. Olha só a quantidade de demônios. As figuras são bem chocantes, são coisas bem horrorosas mesmo. É uma coisa... isso é um altarzinho, né? Isso aí chama Isenheim, altar de Isenheim, né? Foi pintado por Grunewald. Aqui é então com Paulo, tá? Mas isso aqui são duas partes de um altar tripartite, assim, né? Mas o mais interessante que eu vi aqui é isso aqui, ó. Jesus está aqui. Apesar de todos esses demônios aqui, Jesus está aqui, está junto. Então essa, eu acho que é a grande esperança. Você pode entrar lá, você vai enfrentar coisas horrorosas, como o Antão estaria enfrentando aqui com todos esses demônios, mas Jesus está lá. Acho que o mais difícil é sair da zona de conforto para você chegar no ponto de falar, deixa eu ir lá enfrentar esse demônio. Porque quando a gente não enfrenta ou não se dedica à solidão, a gente acha que a gente está já em contato com os nossos demônios ou com os nossos pecados e tal, pela referência que a gente tem, por aquilo que a gente transparece para os outros e o que os outros também, por exemplo, reclamam para a gente daquilo que a gente é. Então, a nossa podridão, que é externalizada, essa a gente entra em contato necessariamente porque a gente vai receber esse relatório dos outros, né? Do seu cônjuge, da sua família, dos seus amigos, dos seus colegas. Você sabe aquilo que você é complicado para fora. Só que tem as coisas que a gente às vezes nem sabe que estão lá dentro e que são complicadas. E é muito difícil você chegar e dar esse passo. Você olhando esse quadro e falando, gente, eu não quero ir para esse lugar aí, não. Eu não quero ver isso, não, né? Isso é... Acho que esse é o mais complicado, você se dispor a ir além daquilo que você já conhece sobre si mesmo. O grande problema é que muitos desses pecados, você tem carinho por eles, né? Esses pecados mais profundos, você até chama eles de bom, né? Ah, mas isso me traz alguma coisa, né? É mais ou menos que nem o vício, né? O Lucas talvez possa até falar mais sobre isso, né? Ninguém se vicia de alguma coisa ruim, a não ser um masoquista, né? Mas para ele dor é bom, né? No final das contas, a gente se vicia no pecado porque ele é bom, por pouco tempo, né? Só que te distancia de Deus, te distancia do seu verdadeiro eu. Você vive uma fantasia, né? Então, a solidão, o encontro com esses demônios, que a gente chama até de bonitinhos, né? É para isso, é para a gente chegar mais perto de Deus, né? Eu acho, é que essa experiência de solidão, de mergulho na sua intimidade, ela é desveladora de si, né? Ela é desveladora de si, é um conhecimento mais profundo de si mesmo. E que o fato da gente não ir para a vida solitária não quer dizer que você está vencendo os demônios. Pelo contrário, o que o Antão está dizendo é que a única vitória com os demônios é poder olhar na cara deles. Sim. É isso que, se eu entendo o que ele está dizendo, é isso. É que a tentação está sempre presente e você enfrenta essas coisas, né? E que, às vezes, o ativismo, o consumismo, nos dá a ilusão de que não temos nenhum erro, nenhum pecado, que somos limpinhos, que somos gente que ama, que somos amados, que não temos nenhuma das manifestações dos pecados capitais, né? E aí é só ficar sozinho um pouquinho para você se dar conta do seu egoísmo, do seu orgulho, da sua arrogância, etc, né? Acho que é isso que esse cara está dizendo. Exatamente. Que a solidão é uma experiência
para além dessa ilusão que a gente tem acerca de nós mesmos. É isso? Exatamente, essa ilusão, né? Que você pensa, então, é um trabalho de aceitação das faces mais ocultas de si. E veja, os demônios até podem não sair, eles podem continuar lá, só que você conhece eles. E aí eles não têm mais poder sobre você. Ele fala nós fizemos um estudo aqui na igreja sobre João da Cruz. O que ele fala é muito similar. É a noite escura da alma. Né? Eu acho que é um pouco essa ideia que veio quando você não parte daquilo. Você já conhece a noite escura. O que ele diz é que você tem que entrar dentro de uma floresta. Você vai passar a noite nessa floresta, que é um pouco dos rituais, né, como é que fala? O ritual de passagem de algumas tribos, de algumas etnias, de algumas sociedades, é quando você consegue passar uma noite só, né, quando você consegue estar só. O estar só, ele te deixa íntegro, para você poder olhar para isso e querer saber se você vai destruir aquele diabo, ou se você pode ou não destruí-lo, ou vai conviver com ele. Tá certo? Então, eu acho que é um pouco assim, esse enfrentamento que você faz com quando Deus está presente nessa solidão, né, nessa noite escura da sua alma, ela vai te levando para outros lugares, para a compreensão, inclusive, do mundo que está ao seu redor, das pessoas, etc. Sim. Só um instantinho. Anitta. Falando disso, uma coisa que eu acho que me remete a pensar, que se a solidão é uma questão humana, todos, independente se conhecem a Jesus ou não. O diferencial que eu acho que a gente está colocando um pouquinho em segundo plano, tanto na figura está no alto, como está no meio da confusão, é esse Jesus. É esse? Esse Jesus. É loucura, eu concordo com ela, desejar esse espaço de encontro com os meus demônios e com o demônio externo também, por mim mesmo. Quero não seguir coisa nenhuma. Eu quero entender Jesus no meio desse lugar que necessariamente eu tenho que ir, que faz parte da condição humana. Então, eu acho que se a gente trocar o lugar de importância, botar Jesus na frente e essas coisas como maneira de você botar luz no cotidiano, porque as coisas vão acontecendo. Nós vivemos numa época onde o índice de suicídio é um dos maiores, porque as pessoas experienciam isso normalmente. Agora, como é que você joga a luz e só a partir de Jesus para poder suportar Exatamente. esses momentos? Exatamente. Mas tem uma coisa legal, é que mais do que desejar isso, esse trabalho aqui está reconhecendo que a vida cristã inclui esse momento. Sim. Então não há nada de tão excepcional você estar passando um momento de solidão, porque isso aconteceu na vida do próprio Messias. Então isso é muito importante, porque há uma concepção de espiritualidade que acha que você está sempre clean, que não está sob tentação, que não está sobre, como é que chama? Prova. E isso não, ele está dizendo essa experiência, sem nenhum heroísmo, você está dizendo, que eu acho legal, mas é uma experiência finalmente redentora. Né? Redentora porque você conhece, você não se deixa mais levar por eles, mas você conhece. É só recentemente. Só o Lucas e depois o Fred, por favor. Hein? Eu só queria Eu queria só concluir o que eu ia falar. Só recentemente eu pude entender a solidão de Jesus na cruz. Eu tenho mais de 30 anos de conversão. Que quando ele diz, Pai, passa de mim esse cálice, quando ele transpira sangue, que ele encarna a dor, e ninguém está entendendo nada, aí a gente se
O Volô falou isso dizendo o seu momento sem céu. Teu instante de céu, Hein? Seu instante sem céu, né? Realmente é uma solidão tremenda, né? Pai, por que me abandonaste, né? É uma solidão tremenda. Mas em seguida ele fala, ou seja, né? Eu entrego meu corpo, né? Lucas. Não, você tinha uma fala um pouco breve, assim, no sentido que eu cada vez mais compreendo que a experiência da espiritualidade cristã é uma experiência de humildade. Porque eu acho que quando você fala de fragilidade, eu acho que a gente. Eu não estou tão certo do que eu estou falando, mas eu acho que a gente é incapaz de encarar os demônios, os diabos. Eu acho que, talvez, com essa humildade, é um pouco de entrega, que é tão difícil para o ser humano. Porque o que eu acho que o ser humano quer é o sonho da autonomia total. Ele não quer, o sonho dele é encarar e vencer esses demônios. Só que Paulo já diz, né? É impossível. O mal, acho que nossos demônios eles nos engolem. Uhum. E acho que a morte, talvez, é a experiência da total entrega a Deus. E aí a glorificação. Acho que é isso. É nessa solidão aprender a entregar e saber que é o Cristo que vai lutar, e não eu. E que essa batalha é a batalha em que eu quero tomar posse dessa conquista. Eu não quero dar a Cristo. Acho que essa pra gente é uma batalha até a nossa morte. É até a morte. Nós não vamos estar fazendo até a morte, realmente. Tá? Não tem muito jeito, não. Fred, o que ele faz? Acho que me desenvolveu bem, a partir da sua, sobre essa solidão como esse espaço de encontro consigo mesmo, encontro com os demônios e encontro com o próprio Senhor, nesse espaço. Ou uma outra passagem de um momento de recarga, você se reenergizar, tudo isso aí. E essa coisa me fez lembrar, bom, em um dado momento foi até mencionado aqui o contraponto, né? Você perguntou o que é o oposto da solidão, né? O que é o oposto? Aí ele falou, não, é o ativismo. E essa reflexão me fez lembrar uma conversa do Salieri com Mozart. E, dentre as várias discussões, o Salieri dizia que o problema do Mozart é que ele tinha muita pausa na música dele. Tá certo? E aí, o Mozart diz o seguinte, bom, o que seria a música sem as pausas? Tá certo? Uhum. E eu me lembrei desse negócio, eu disse, efetivamente, a música é composta de pausas e notas. Tá certo? E aqui é a mesma coisa, ou seja, não é exatamente uma contraposição. Quer dizer, é um conjunto de coisas que te faz mover. Se você ficar só na solidão, você ficar só no ativismo, você acaba tendo disfunções, tendo problemas. Ou seja, isso tudo é parte de um conjunto, tá certo? Uhum. Você tem que se preparar para acabar. Uhum. Então, o que fazer, né? Vamos ver se a gente faz mais rapidinho aqui o finalzinho. Já estou terminando mesmo. É lógico que a gente não vai para o deserto, né? A gente não vai enfrentar essas coisas, mas a gente pode ter o nosso altarzinho em casa. O altar não precisa ter bonitinho, né? Mas um lugar onde você possa se recolher, parar um pouco, olhar para si. Isso é importante, você se entregar à solidão, como nós dissemos, né? A solidão é uma opção, você vai para a solidão, né? E o interessante, o Evilásio estava lembrando que o fruto da solidão é justamente esse. Depois que você enfrenta todos esses seus demônios, conhece, você se torna muito mais compassivo, você consegue entender o problema do outro, né? E você sabe que não adianta você pegar ele pela mão e fazer, vem aqui, faça isso, faça aquilo outro. O máximo que você pode fazer é dar um certo apoio para ele, né? Do mesmo jeito que Jesus, e é quem vai dar o apoio final, mas você pode ajudá-lo a levar até um lugar, né, um pouco mais difícil de enfrentar. Então,
eu vou terminar. Então, por meio da solidão, não nos afastamos das pessoas. Ao contrário, nos aproximamos ainda mais dela por meio desse ministério compassivo. A grande lição da solidão não é tanto para mim, é porque quanto eu posso fazer pelo outro, quanto que eu vou conseguir fazer pelo outro. Tá? E eu vou deixar uma frase aqui. É preciso a gente entender que todas essas práticas espirituais não têm como objetivo me tornar melhor. Isso é só uma consequência. O objetivo principal disso é chegar perto de Deus. Não para ser como Ele, mas para ser totalmente tomados por Ele, numa comunhão eterna. Só para comentar, semana que vem nós vamos ter o Evilar, e a gente montou a estrutura assim, né, Fernando? Sim. A primeira aula é a apresentação do modelo, e depois o Evilar vai comentar as dificuldades de implementação. Então é uma aula mais prática, né? No sentido pragmático. Olha, o que eu sinto de dificuldade para viver isso na vida. É isso. Semana que vem é isso. O Evilásio comenta essa aula sobre solidão. Tá bom? Mais alguma questão? Mais alguma comentário? Está em cima, né? Gente, muito obrigado.